Olá, pessoal, é com grande satisfação que estamos aqui para mais um episódio do Patricast Papo Empreendedor, o seu podcast sobre empreendedorismo. Eu sou Gilson Dias, contador, empreendedor e um dos hosts desse podcast, ao lado do meu amigo, irmão, sócio, fiel escudeiro, Júlio Durante. Fala aí com a galera. Como vocês estão, pessoal? Tudo bem? E hoje, Gilson, estamos em mais um episódio do Patricast, meu amigo. E hoje um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que é educação financeira. Sim. Apresente a nossa convidada de hoje, meu amigo. Primeiro eu vou falar do tema. O nosso tema hoje é a importância da educação financeira nas escolas. E para isso, nós tivemos a honra em convidar Adelaide Viana, educadora financeira, empreendedora, palestrante, mentora de investimentos. Então, minha amiga, se apresente aí para a nossa audiência. Fique à vontade. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Falar de educação financeira para mim é uma honra, é um prazer, porque sabemos que nós não tivemos educação financeira na nossa base, e falar hoje sobre educação financeira e como a gente pode levar isso para as escolas é algo que, se nós tivéssemos tido, né, muitas coisas teriam sido mais rápidas, a evolução financeira teria sido melhor, menos quedas mesmo, né, no dia a dia, na prática, e sabemos quanto é importante. Então, falar sobre educação financeira nas escolas vai ser um papo muito bom, que vai despertar a consciência financeira de muitas pessoas, escolas, gestores, professores, pais, mães, enfim. Então, vamos lá. Para começar, meu amigo, você sempre conversa aí com as perguntas. O que você tem de bom aí para perguntar para nossa convidada? Adelaide, normalmente a gente começa com essa pergunta. Como você começou na educação financeira? O que foi que levou você a se conhecer? Olha, Égua, eu entrei nesse ponto, eu gostei agora da educação financeira, hoje eu quero palestrar sobre educação financeira. Por quê? Por que essa gana de querer ser? Qual é a motivação que você tem relacionada a essa educação financeira para passar para as pessoas? Primeiro, eu nem sabia o que era educação financeira. E comecei, como a maioria começa, já buscando conhecimento, não exatamente da educação financeira, mas por que está acontecendo isso comigo mesmo, tendo um aumento de padrão de vida, mesmo aumentando meus ganhos financeiros. Eu estava me enrolando financeiramente e, como eu falei bem no início, lá atrás, quando a gente pensa, eu vou evoluir financeiramente, o que acontece? A gente evolui financeiramente, gasta mais e começa a querer evoluir mais e gasta mais, e foi assim o meu processo. Por cuidar do dinheiro de forma intuitiva, como nós aprendemos, né? Eu não tinha técnicas, ferramentas, eu não entendia que eu tinha muitas crenças limitantes com dinheiro e até mesmo não tinha conhecimento nenhum sobre que eu precisava me proteger financeiramente, que eu precisava ter ali uma reserva para os momentos ruins, que poderia acontecer muitos ciclos econômicos, eu deveria estar preparada, momentos de vida que fazem a gente, ao invés de continuar crescendo, a gente volta para o zero. E foi isso que aconteceu. Me formei, né, na Universidade Federal do Pará, em serviço social, nada a ver com, né, com a área de economia, contabilidade, o que todo mundo pensa que todo mundo sabe investir nessa área. Sim. Né? E não Então, sabe. Esse papo aí. E assim, serviço social, fui para a área da saúde, fiz uma residência multiprofissional em oncologia, passei em 2 concursos públicos e aí comecei a ganhar mais e também me enrolei mais, porque aumentei o padrão de vida na mesma proporção. Só vivia lisa. Só vivia lisa e não realizava nada, eu não conseguia fazer o que hoje eu faço, porque não somente a educação financeira não é somente cortar gastos ou investir, tem o gerar dinheiro, né? Tem o proteger, o multiplicar, e a gente vai falar sobre isso. Mas naquele momento eu só tinha um salário que era o de funcionária pública, eu estagnei ali, mas não estagnei os meus gastos, então eu não tinha controle financeiro, uma boa gestão financeira. E aí mostra, né, a importância hoje nas escolas, porque você aprende tudo na escola, você entende, né? Você entende que tem que buscar uma evolução financeira, que vai entrar na universidade, que vai ter sua profissão, mas e a gestão do dinheiro, e os investimentos, e como eu me protejo até o final da vida? E quando a gente fala em falar sobre dinheiro, é até o final da vida. Sim. Até o final da vida nós vamos gerir Seja o nosso dinheiro. Como Isso. E aí foi assim, em 2015, o meu salário estagnou,
porque aconteceu todo um processo econômico que o servidor público não teve o aumento do salário, e aí automaticamente a inflação estava alta naquele momento, 2015, 2017, uma crise, isso foi o sim. impeachment, a inflação aumentou, Inflação, como aconteceu agora sim, após pandemia, né? A sim. inflação aumentou muito, ou seja, o meu poder de compra diminuiu, só que se diminuiu e eu estava aqui, eu tinha que descer esse degrau, e foi aí que veio a dor. Então, a maioria das pessoas procura educação financeira na dor, não é no amor. E foi assim comigo, assim, eu procurei mesmo, poxa, eu tô aqui, não saio, não consigo evoluir, me sinto estagnada, não consigo realizar meus sonhos, é para pagar boleto o tempo todo, realmente, né? Fogo, né? Apagar fogo, literalmente, e comecei a buscar e comecei dos investimentos. Comecei investindo, não foi me organizando financeiramente. Criando uma reserva de emergência. Não foi criando reserva de emergência, porque eu era concursada pública, então achava que não precisava. Então a gente pode até falar isso para o servidor público, precisa sim, porque depois aconteceram outras coisas que precisavam. Não existe. Então, assim, eu comecei a buscando conhecimento aí li o primeiro livro, que foi do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Isso liberta, né? Inclusive a minha mente empreendedora, que eu nunca tive, eu sempre pensei em ser funcionária pública. A minha mente empreendedora, ela veio com esse livro, Pai Rico, Pai Pobre. Depois eu li outros livros que você estava Segredo da Mente Milionária. Aí eu fui já para os outros mais avançados e comecei a investir direto na bolsa, na questão de renda passiva. Hoje, na minha metodologia, eu não ensino assim. Ele existe um passo a passo, mas eu precisava ter um motivo, e ali eu vi que era possível gerar o dinheiro para mim, trabalhar para mim, e fui buscar a educação financeira a partir daquele momento. 2016, 2017, eu fiz uma pós-graduação para conseguir cuidar do meu dinheiro melhor para investir mais. Foi assim que começou. Não pensava em ensinar ninguém, não pensava em ser educadora financeira, e muito menos imaginei que hoje estaria implantando educação financeira nas escolas. Interessante. Top. Já gostei. Daí foi muito bacana. Você comentou também sobre a questão desde a infância. Desde a infância, a base. Isso. Eu li uma palestra do TEDx, o nome. TEDx do YouTube, sempre tem aquelas palestras de 16 minutos. E eles falavam dos PES-programadores. O que seriam os PES-programadores? Os PES. PES. Falavam da seguinte maneira: existem algumas pessoas que lhe programam isso na questão de pais, professores, padres, pastores. Isso daí engloba não somente o quesito financeiro, mas também o quesito emocional como um todo. Isso te causa traumas, e é isso que entra a questão dos programadores. E hoje, a nossa infância, ela está muito relacionada aos nossos pais, principalmente no quesito dinheiro. Sim. Hoje, se você for pegar na ponta do lápis, você pensa igual ou a sua mãe ou ao seu pai. Ou inversamente proporcional aos dois. Após quebrar o ciclo, porque aí primeiro... Não, porque o que acontece, Gilson? Normalmente, quando a gente pensa igual aos nossos pais, é porque a gente acha que eles têm um sucesso financeiro. Mas e se os seus pais têm um sucesso financeiro e vocês já pensam diferente dele? Olha, eu não quero ser igual ao meu pai porque ele não tem tempo para mim, ele não tem, mas ele é muito rico. Mas ele não tem. Isso acaba te prejudicando. Então, todo o dinheiro que tu vai ganhar, tu vai escoar ele achando que o dinheiro é a raiz daquele mal. Exatamente. Entendendo? Então, é basicamente isso. E a gente consegue absorver isso. E é justamente isso. Primeiro, como a gente consegue quebrar esse ciclo, Adelaide? Porque a gente absorve isso. Como a gente consegue? O meu pai é um bom conservador, mas ele chega a ser um bom conservador, mas ele não consegue ter as extravagâncias que eu quero ter, por exemplo, de viajar mais, de curtir mais a minha família, de ter uma liberdade financeira. Que nem chega a ser uma extravagância, na verdade. Às vezes, não chega. No senso comum, quebrando essa bolha, seria uma extravagância, mas na verdade não é. Não deveria ser uma extravagância, e sim uma coisa normal. Que né? Tipo assim, viajar com a minha família. Normal, nada de extravagância, mas eu entendi o que tu quis falar e faz sentido. Então seria basicamente como a gente consegue quebrar esse ciclo dos programadores. E antes que ela fale, Adelaide, só pra complementar, eu quebrei na base do ódio. Rapaz, não foi ninguém me ensinando, pegando na minha mão. E foi interessante que ela falou assim, não, eu não comecei fazendo uma programação, eu fui fazendo logo. A primeira vez que eu tive a oportunidade de abrir uma conta numa corretora foi em 2015, se eu não me engano. Queria ser day trade, né? Queria ser day trade. Começa logo querendo ser day trade. Risco. Tu se acha um especialista, não sabe de
porra nenhuma. Vai fazer o cálculo que daqui a 2 anos vai Vou ser mais ficar mais rico que o Warren Tu Buffett. passa, O cara... querer ensinar, tu passa querer ensinar, tu não sabe de nada. Mas como é um negócio novo, tu fica empolgado, quer ensinar pra todo mundo, nem sabe, tu começa de qualquer jeito. Exato. No meu caso, Estratégia 2-1. eu comecei na marra. E até hoje eu carrego traços do meu pai e da minha mãe nesse contexto financeiro, mas lá pra frente a gente vai entrar no mérito. Vamos agora. Mas é exatamente esse começar na marra que a gente quer começar a quebrar. Porque o que nós aprendemos é ir assim na bruta, quebrando a cara, se jogando do prédio e se der para, né, Puxar o paraquedas, a gente se salva. Senão a gente se quebra mesmo. Só que olha só, se a gente for levar para o lado da saúde, né, psicossomáticos, a gente vai começando a ter. Algumas pessoas têm poder de resiliência, outras não, e quebram uma vez e não conseguem se reerguer. E os problemas financeiros eles atacam na família, né? A segunda maior causa de divórcio é por causa de dinheiro. Qual é a primeira? A primeira traição, né? Feminina. Não Você sei, acredita? essa parte eu não sei. Isso é um estudo que tem hoje. A primeira causa no Brasil de divórcios é a traição feminina. A segunda é crise financeira. E a terceira é a traição masculina. Com essa fonte, vozes da minha cabeça. É, cara. Se você Mas é a segunda causa, né? Já É a questão do atrapalhou, dinheiro. E outros números, assim, mostram como é necessário urgentemente a gente falar sobre isso, né? 72 milhões de pessoas endividadas, 10 milhões são jovens de 18 a 25 anos já saem da universidade inadimplentes. Então, você vê, assim, um número assustador. Nós olhamos para trás, nós nunca conversamos sobre dinheiro, sobre nossos pais numa mesa, ou falar, olha, esse é o valor do dinheiro. Às vezes eram carregados de frases impactantes que geraram na gente essa crença limitante, né? Não é só assim, o dinheiro é a raiz de todo mal. Olha, dinheiro não dá em árvore. Na volta a gente compra. E assim, tudo permeia mentira ou coisas negativas, ou todo rico é ganancioso, né? E isso gera na gente, em nós, gerou internamente o dinheiro como algo ruim. Então você, sim, começa a trazer comportamentos, por isso que a gente fala que a educação financeira é inteligência emocional, ele é comportamental, as suas escolhas, não é matemática, né? Poucos porcentos ali é matemática. A técnica, eu ensino técnica, mas eu acho que a parte mais difícil de do processo desde a organização financeira, ao sair das dívidas até investimento, é como eu vou encarar que eu preciso separar um dinheiro. Porque as pessoas não conseguem ver dinheiro parado, necessitam gastar. E aí, nesse necessitar gastar, é sempre assim até o fim da vida, que vai depender do governo, né? E muitas vezes o INSS não é suficiente, ou você depende do INSS, ou você depende do governo com os benefícios, que no caso é classes mais baixas. Benefício, prestação continuada e tudo. E quando você chega num benefício, tem critérios também para entrar. Sim. Ou seja, muitas pessoas estão desamparadas no final da vida, porque a vida inteira não conseguiram separar esse dinheiro, que para uns, a gente precisa deixar muito claro aqui, eu olho muito com classes sociais, porque assim, às vezes é até engraçado para umas pessoas e chega a soar pesado falar para um pobre, ganha um salário mínimo, economizar. E é por isso que eu falo, a educação financeira ele não é somente economizar, porque se eu desenvolvo a nossa base com os 4 pilares, eu vou conseguir, com o gestor, com o professor da minha realidade, da minha região, olhar para aquela realidade e ver qual dos pilares aqui precisa enfatizar mais. E no caso da pessoa que ganha pouco, que gera pouco dinheiro, ou depende do governo, ele precisa melhorar as habilidades financeiras e profissionais, o gerar dinheiro, e fazer dinheiro, né? Assim, adulto faz dinheiro, né? Então, faz dinheiro, ele precisa fazer. E nós não aprendemos a fazer dinheiro. Não aprendemos. Nós não conseguimos. Muitas pessoas têm excelentes profissões e não conseguem colocar isso de forma para gerar dinheiro com a minha habilidade. E aí, fora a habilidade profissional, vem a habilidade financeira. Porque, veja bem, se eu sei que eu preciso investir, aonde investir? Milhões de pessoas caem em golpe.
Muitas pessoas acreditam que 10% ao mês, 10% ao dia é investimento, é golpe puro, de longe a gente sabe. Mas por quê? Porque ele não sabe o percentual que é o investimento seguro, não sabe, né, quantos por cento, o que é normal. O que é taxa Selic, o que é CDB? Se você for conservador na renda fixa, se for um pouco mais arrojado... Isso, não, e assim, eu nunca ouvi falar disso antes, né, assim, eu sabia poupança. A primeira coisa, quando eu entrei na universidade, me liberaram um cartão de universitária e eu entrei num título de capitalização, achando que era investimento, mas pelo menos eu já tinha aquela cabeça por poupar aqui um pouco, né, isso não é ruim, mas, assim, a gente não sabe diferenciar. E quando a gente não sabe diferenciar, a gente não sabe distinguir, escolher o melhor para nós. E isso, eu posso precisar de um assessor, você pode ter um assessor sem problema, mas eu quero entender o que estão escolhendo para mim, até porque a autonomia financeira ela é muito importante, eu entender o que eu estou fazendo, eu saber o que estão escolhendo para mim, porque sabemos que tem interesses em todos os âmbitos, né? Então, quando eu olho, eu vejo que, tecnicamente falando, eu preciso, mas muito mais o comportamental. Né, que foi o que ele falou, poxa, eu trago dos meus pais, eu trago da minha família. Tem muitas pessoas que são endividadas hoje, muito endividadas, por quê? Na minha infância eu não tinha nada, não tinha nem o que comer, e hoje eu quero dar o melhor para os meus filhos e acabo extrapolando aquilo que ganha. E não consegue ali saber o limite de se organizar, de fazer uma boa gestão, preparar o terreno para poder prosperar mais e permanecer nisso. Não é não prosperar, é permanecer. É não cair, é não ficar no endividamento, aí melhora e fica muito inconstante aquela vida financeira, entende? Assim, a ideia é preparar esse terreno mesmo. Não à toa, o que mais tem por aí é milionário liso. Mas milionário liso? Como assim milionário? Tem. Porque muitas das vezes o cara, para ser considerado milionário, ele precisa ter patrimônio. Mas aí o cara, muitas das vezes... patrimônio de 1 milhão. Eu sou milionário, ele é milionário, mas tá liso. Quer um caso, um exemplo? Eu. Nesse exato momento, não, porque assim, cara, a gente tem que ser sincero, porque não adianta de vir com o papo furado, tem que falar a realidade. Mesmo. Eu sou um cara que eu falo do que eu vivo. Sim, com certeza. Eu e o Júlio, a gente foi nessa questão, dívida de alavancagem. Aí a Bruna lá no nosso pé, porque a nossa sócia, minha esposa, a Bruna, apertando, olha, não vão perder a mão. E o risco, né? Não vão perder a mão, não vão ter mão. Aí o que acontece? Aí apareceu a oportunidade de comprar um caminhão lá e tudo mais. Belos dias. Eu não tinha caixa, a empresa não tinha caixa, o Júlio não tinha caixa. A gente foi, vamos dar um jeito, porque a gente não vai perder a oportunidade. Aí eu liguei pro meu gerente lá do banco, peguei dinheiro emprestado, não sei o que, tava tudo indo bem e tudo mais. Aí agora, quando eu tava querendo se recuperar o caminhão, bum, tombou. Sim. Não tinha seguro, não tinha nada e tudo mais. Eu sei que eu vou dar um jeito, cara. Hoje em dia eu tenho as habilidades e também um pouco de conhecimento que a gente vai aprimorando ao longo do tempo. Com certeza. Só que isso é um típico caso do que acontece muito por aí. Então, repito, o que mais tem é o cara milionário e liso. E deixa eu só falar uma coisa. Olha só, na verdade, liso não. Bora usar um termo que a gente sempre usa. Qual é o termo? Descapitalizado. Porque o capital, o dinheiro tá aí, ele só muda de mão. Exato. O dinheiro só muda de mão. Daqui a pouco ele volta, a gente resolve essa equação. Mas não era para ser assim. Não era. E você sabia que o investimento de maior risco mesmo é o empreender? Sim. É o empreendedorismo. Você está investido numa empresa do zero. Incerto, cara. Do zero, incerto. Então, melhor... O que a gente precisa falar aqui? Voltando para as escolas. Se eu tenho uma criança que desde a base entende o que é empreender, o que é o lucro, o que ele precisa ter entender o que é o básico, né? Um fluxo de caixa, como é que custa aquele produto, como é que eu tiro o lucro, como é que eu vou investir, como é que eu vou me proteger. O básico que a gente não aprendeu, você cria crianças que serão adultos que vão ter esse cuidado para não... Alguns suportam e se reerguem, né? Sim, outros não, várias vezes, outros não. Então, evitar, claro que, como eu falo, patrimônio é construído com investimento, mas que o investimento não vai deixar rico. O que deixa rico é o gerar dinheiro, o montante que você consegue separar do seu dinheiro, do seu trabalho, do gerar mais e mais, ou seja, o ativo.
Então, bora diferenciar o ativo do passivo, né? Sim. Os passivos, os bens passivos, eles geram muitas despesas e nós precisamos ter. Também não sou romântica, eu amo ter minha casa boa, né? Meu carro. Mas eu preciso também ter ativos que geram dinheiro, o meu dinheiro trabalha para mim. E no momento que eu tenho esse dinheiro trabalhando para mim, eu também tenho mais qualidade de vida, mais horas com a família, mais possibilidade de oportunidades, porque se me aparece uma oportunidade boa, eu vou lá, consigo pagar com mais tranquilidade e tiro um lucro maior. Porque eu estou preparado para isso. Porque os juros em si, o juro crédito que você tem crédito no banco. Sim. Fácil. Mas os juros é altíssimo. Então, pensa, se você tem ali uma reserva de oportunidade mesmo, um ativo gerando dinheiro para você, e você se depara com uma oportunidade dessa, você usa e tira um lucro muito maior. Então, é isso que no livro Pai Rico, Pai Pobre fala, né? Você conseguir gerar ativos financeiros para que você gere mais dinheiro e por isso os ricos são mais ricos. Tu esqueceu essa parte do livro? Não, eu vou lhe explicar também sobre a questão do ativo e do passivo. Vamos ler de novo, Gilson. Mas na prática tu esqueceu, foi? Tudo, a gente no empreendedorismo a gente vai... E esse perfil do investidor. Mas sabe por quê? Perfil do investidor. Não só isso, ó. Mentalidade E o psicológico. Porque o que acontece? Cara, o Júlio tem 28 anos. Eu tenho 30. Pra que ter pressa? Pra que querer uma frota de caminhão se tu pode ter um e com o próprio dinheiro da empresa comprar outro? Mas a gente precisa distinguir também os perfis financeiros, os perfis de investidor. Vocês são arrojadas. A gente é doido. Eu acho que a gente é doido. Eu acho que não tem é o arrojado. Olha, por exemplo, uma pessoa assistindo, ela pensa que eu não vou me meter a cara nisso, eu não quero. É igual eu, sou conservadora. Então, por ser conservadora, eu busquei várias formas de me proteger com conhecimento adequado para que eu consiga evoluir devagarzinho. O arrojado, ele já não tem. Geralmente são as pessoas mais jovens, que não tem muito, né? Perder. Dá um carro top para comprar um caminhão. E geralmente, o que acontece? Os conservadores, eles vão devagarzinho mesmo, construindo. Os arrojados vão embora. Quando acerta uma... E aí você saber identificar. Exatamente. Se você sabe identificar isso, você vai respeitando você mesma e aquilo que você pode, né? Conforme a realidade que você consegue. E isso não é ruim. Mas justamente esse olhar de entendimento que existe perfis, que eu preciso respeitar meu objetivo financeiro, o que eu quero atingir, que momento eu estou da minha vida, e se eu posso fazer isso, eu não vou atingir outras pessoas. Em 2015, 2016, com 2 filhos pequenos, assim, eu não podia arriscar em algo que eu realmente não tinha, que eu perdesse tudo. Então, eu tive que mergulhar nos estudos e eu acho que tinha mesmo um porquê, né? Que hoje eu ensino mulheres a investir do zero, alguns saem das dívidas e começam a investir. Hoje eu estou impactando mais pessoas com meu conhecimento, que muitas vezes assim, não conseguiu ver mais possibilidade nenhuma de alcançar qualquer outro objetivo. Estavam ali enrolados mesmo na prática do que a gente visualiza hoje em dia. Muito consumismo. E aí, às vezes, isso não está aliado com os teus valores pessoais. Então, quando eu entendo os meus valores pessoais, eu entendo os meus. Eu tenho um nível mais conservador, mais ali de estabilidade, porque eu fui 15 anos funcionária pública, então tenho esse nível. Então, o que eu faço? Eu me respeito, eu alinho com os meus valores, eu sei onde eu quero chegar e os meus investimentos vão para isso. E aí eu não sinto aquela sensação, poxa, parece que eu trabalho e nunca chego em lugar nenhum. Cadê o dinheiro? Né? Tá furado o meu bolso? Não. Tu sabe onde ele tá. Eu sei onde ele tá. Eu sei para onde ele foi. E não é contar centavos, não. Não é isso. É saber exatamente para onde eu estou indo e como é o propósito e como eu estou impactando pessoas também. Porque no momento que eu gero renda, que eu aprendi a gerar renda com o meu conhecimento, com a minha habilidade, que é o conhecimento em educação financeira, eu consigo impactar tantas pessoas a ponto da prosperidade fluir normalmente na minha vida. Dinheiro é consequência. Consequência. Eu e o Gilson, a gente tem esse perfil mais arrojado mesmo. E é aquilo que a gente estava conversando hoje no almoço. A gente estava falando, pô, Gilson, infelizmente, a gente normalmente não tem esse conservadorismo relacionado a investimento. Mas é aquilo, se for colocar na ponta do lápis o que eu e o Gilson, a gente construiu sendo arrojado, muito pra cima, de um conservador, demoraria um pouco mais. É por isso. Só que a gente fica sempre nesse impasse.
cadê o nosso dinheiro? É. A gente só tá toda hora investindo. Só que A gente vai chegar lá e uma dá um jeito. proporção- A gente dá um jeito, a depois a gente faz chega tudo de numa novo. proporção que depois a gente olha lá pra trás e fala, ei, Gilson, um ano e meio atrás, olha onde a gente tava. Olha onde a gente tá agora. Olha o nível de crescimento que a gente O teve. que tá faltando? A Ajustes. gente não ensina. A gente não vai ensinar pra pessoa falar, olha, vocês têm que fazer isso, É isso isso, mesmo. dessa forma, porque É a nossa, o nosso é o nosso perfil. perfil. Que, Exatamente. infelizmente, a gente não consegue replicar. E mesmo que consiga, o risco é muito alto. E tem O risco pessoas. é alto. É aquilo. Quem Quem tá preparado, né? Pois é, a gente Emocionalmente. não tá preparado, mas o que a gente já trabalhou para que o nosso psicológico ele É interno, né? que ele fique tranquilo para os tombos que a gente levou lá atrás, Tranquilo. tranquilo. Isso daí foi muita batalha. Foi Exatamente. muita batalha. E na verdade o Muito. Júlio, por exemplo, tem gente que não entende. Eu conheço ele há pouco mais de 3 2 anos. Vai dar 3 por aí, anos, vai fazer tá indo 3 pro anos agora. 3º ano. É pouco tempo. Uhum. Tem gente que conhece o Júlio há muito mais tempo do que eu e se assusta com o Júlio de 2 anos, 3 anos atrás, liso. Evolução financeira. Exatamente. Mas sabe E o que assusta vocês aí o cara quebraram? Tá pensando assim, ó, tá roubando. Esse deve estar roubando. Mas essa é uma crença também, né? É. Quando você evolui Uma financeiro. crença, E assim, isso. a gente quebra ciclo de pobreza. Então, hoje, eu sou assistente social também, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente vê em amparo do governo, para quem não tem nenhum tipo de oportunidade, é importante. Mas, como é usado e se realmente é fiscalizado, é outra coisa. Por exemplo, o Bolsa Família ele tem condicionalidade. Me diz se é fiscalizado, não sabemos. Qual é a condição? Manter na escola, manter a saúde em dia, porque aí você também não impacta nos números que é no SUS, né? Que você tem, às vezes, doenças que são tratáveis, são preventivas e vai muito tarde. Então, Entendi. tem essas condicionalidades. Se é fiscalizado, se é feito, sabemos que não. Mas o que seria a ideia? A ideia é que as pessoas acessassem esse conhecimento. Por exemplo, lá atrás, eu acessei a universidade, eu estudei a vida inteira escola pública e tive um acesso a uma bolsa de estudos lá dentro. E a primeira coisa que eu fazia era investir outros conhecimentos paralelos à universidade. Eu usei o dinheiro, que era uma bolsa na época era R$270, faz Tá tempo, rico. hein? Verdade. Tá rica. A minha evolução financeira foi gigante de onde eu vim e o que eu tinha ali, né, com 19 anos. Então, antes disso também eu entrei, fui aprendiz do Banco da Amazônia, porque eu saí fui de escola pública, então eu entrei. Então, todo esse dinheiro, assim, não tive orientação financeira dos meus pais, mas eles sempre me incentivaram ao estudo, ao conhecimento. Meu pai sempre me levava, né, para a escola, para a universidade. Eu lembro que eu fiz a residência em oncologia. Vocês conhecem meu pai, né? O Agildo. Fiz a residência em Fiz a residência em oncologia no Barros de Barreto. E aí, quando eu finalizei, estava lá ele me esperando. Isso depois de formada, né? Já fazendo pós-graduação, estava me esperando. Meu pai sempre me acompanhou. Então, quando você entende que o conhecimento ele vai te levar para outro patamar financeiro, outro grau financeiro, você já sabe que é isso que vai mudar a tua vida. Então, o incentivo tem que ser na educação, sempre. E você vai evoluir. Mas muitas vezes essas pessoas não saem do ciclo da pobreza por causa desse pensamento, a mentalidade de sempre permanecer ali. Não conseguir sair disso, não conseguir ter uma visão de que eu posso sair desse local que eu cresci por ser mais pobre e alcançar um patamar maior. E aí fica preso para sempre no ciclo, da pobreza. Então a ideia é sair, quebrar. E quando uma pessoa sai, você não é uma, né, como você falou, né, não é bem vista ou tá pavulagem aqui no Pará, né? Ou você fez algo tá diferente, mudou. Não, é porque você convive com outras pessoas com a mentalidade, com o ciclo que você quis quebrar. E a ideia é que façam isso. Então, olha só, o conhecimento ele em todos os âmbitos, para mim, ele é algo importantíssimo, mas quando você fala em conhecimento financeiro, você vai além. Porque, você quebra essa crença limitante, você gera dinheiro, você aprende a cuidar, você se protege e você investe para o dinheiro trabalhar para você. E aí, você fechando, conseguindo atingir esses 4 pilares, tá tudo certo. Você vai ser próspero. Né, o terreno e prosperidade é todos os sentidos, não é só dinheiro, não é só financeiro. Prosperidade de saúde, de liberdade financeira, isso é geográfica. Hoje ela falou sobre educação infantil e hoje a gente pega alguns países como Finlândia, Noruega, que eles têm uma matéria obrigatória de
administração financeira dentro Sim. do ensino infantil. E hoje, quando tu pega essa matéria, uma única matéria, que ela vai melhorar o quê? Até o IDH Todos os dos teus indicadores. indicadores. Já pensou por causa de uma simples matéria que eu digo, mas Sim. moldado para todas as áreas da tua vida ser uma melhora, Há voltando quem- economicamente, socialmente. Isso tudo para uma nação, na verdade, isso Isso é Isso- muito, e- velho. E isso há quem impulsiona diga que a qualquer nação. educação financeira ela não é para as pessoas mais pobres, ao contrário. Pelo contrário, pra elas. E quanto mais pobre, mais a educação financeira necessita. E na escola, principalmente, que é a base, que muitas vezes na casa falha mesmo, não tem. E olha só a importância disso. Se você tem educação financeira na escola pública, nós sabemos que vai ser preciso adaptar, né, esse conhecimento, olhar habilidades. Como eu vou falar de multiplicação para quem ainda não tem? Primeiro, eu vou gerar essa mudança de crenças e mentalidade, escolhas financeiras, para qual caminho eu vou seguir. E aí, fazendo esse percurso, eu já ouvi algumas autoridades falando que não era para pessoa pobre. Agora sim, quando você vê na grade curricular em inglês, você vai tirar a oportunidade do pobre ter porque ele nunca vai viajar? Porque a educação financeira, que é dinheiro, eu vou tirar da grade curricular. Inclusive, a BNCC, né, em 2020, tornou obrigatório, né, e muitas escolas ainda não têm. Então, assim, levantar essa bandeira aqui no Pará, eu acho que é um desafio, sim, tá? Mas, assim, como é algo que eu amo tanto, estou enfrentando, mas quando a gente vai um pouco para fora daqui, tu vê a diferença. Sim. Ver, Muda muito. assim, jovens nas escolas, porque eu já fui com a franquia Think Kids, falando sobre investimentos, que muitas vezes eu chego com um adulto e não sabe o que é um tesouro direto. Que na minha cabeça parece simples, mas o simples não é o simples para os outros, né? O óbvio, para mim, não é o óbvio para os outros, mas conversando com jovens, e os jovens são antenados. Eles vão na velocidade da luz. Então a gente sabe o que é reunião do cupom. Eles sabem o que é a reunião do Copom, eles sabem. Mesmo E que eles eles coloquem se lá no interessam. Nubank, lá, olha, LCI, LCA, o Nubank rende 100% do CDI, cara, mas vou deixar. Ele nem sabe o que é o CDI, mas ele tá vendo que tá rendendo, ele tá feliz pra caramba. E você vê isso, ó. Efeito bola de neve ali, né? Isso, nós já estamos com algumas escolas em funcionamento com a franquia Fique Kids, no Rio de Janeiro, lá para o Rio Grande do Sul, São Paulo. A gente tem vários locais. Nossa, e assim, eles fazendo uma feira do empreendedorismo, primeiro assim, que eu me arrepio, né? Lindo, Que eu né? aprendi a fazer empreendedorismo um dia desse. Aprendendo a negociar, persuadindo a pessoa, Sim. né? Naquele produto, Negociação, no valor, a negociação, tá. tudo. Aí você fala com eles, olha, eu já transferi aqui para separar tantos por cento, porque eu O preciso deixar meu fluxo de caixa e já tiro. Lindo, né? É lindo de ver, assim, parece até assim, quando a gente vê na nossa realidade, parece algo fantasioso, mas não é, porque está acontecendo no país. E aqui no Pará, a gente precisa trazer algo que cause essa transformação. Primeiro porque muitas escolas estão com a matemática financeira somente. Não está com a proposta de educação financeira que atinge todos os pilares. Então, só pega ali a planilha, o cálculo, o custo, quanto você gasta em casa, ficou nisso. Tá bom. Cadê o restante? Cadê a inteligência emocional? Cadê o empreendedorismo? Cadê o investimento? Cadê os pilares de educação financeira? Aí você não causa o impacto da transformação. É isso que vai acontecer. A matemática financeira ela é importante, ela faz parte da educação financeira, mas ela não é a educação financeira como um todo. Então, se a gente parar na matemática financeira, demora muito. O professor de matemática dando aula de matemática financeira, aí pronto, vai ser só os juros compostos, como a gente conhece. Não na prática. Não na prática, fazendo o dinheiro trabalhar, né? Que como a gente vê, assim, olha, meu filho já vê o dinheiro trabalhar, já aplica sozinho, já fala, mãe, o objetivo é esse, já faço no Interkids, né? E assim, ele vê crescendo. Então, ele já entende que separar um pouquinho vai gerar. E assim, e a gente não pode pegar a cabeça da criança como a nossa. Para nossa, é pouco dinheiro, R$100. Para eles é o mundo. A primeira vez que agora é muito dinheiro. Para mim, do jeito que eu tô, agora R$100 é muito dinheiro. A minha filha fala bem assim, tô rica. Tô rica, Isso. Ela fica é importante fortalecer esse pensamento, né? Sim, porque o ser rica, eu sempre falo, olha, você não é endividada, você está. Né? Porque a gente. É questão de mentalidade. Mentalidade. Você está, mas você não é. Você pode mudar essa sua relação com o dinheiro. A mesma coisa ser rico. Eu não estou agora, mas eu vou ser.
né? E colocar isso. E os perfis financeiros que eu lembro que você falou no início aqui, né? A gente tem perfis financeiros que às vezes nós trazemos. Meu pai era muito gastador e a mãe é poupadora, a ponto de que eu não podia comprar um pirulito a mais. E aí você traz, eu não quero ser assim, então eu vou gastar tudo. Então, às vezes é o inverso, né? Então você traz. Vaca, né? Então você aprendeu intuitivamente, o comportamento da família atinge muito, e também onde você vive, o que você vê. Por exemplo, se você assiste muita novela, eu na infância assisti, você vê que sempre o rico é o ganancioso, o vilão da história. É verdade. Já percebeu? Sempre. E no final todo mundo com ódio do rico lá, pisando no pobre. Mas não é bem assim. A vida toda tem muito. Tem ricos e tem pobres. Mas o cara que fez a novela é pobre de rico. Pobre de rico, Muita gente a família Marinho. E a gente assimila isso, né? A criança que tem acesso. E a gente pode usar esses exemplos práticos na escola, sim, porque a gente não pode ficar achando que eles não vão ver só porque na escola eu não deixo assistir ou você não assiste na sua casa. Por exemplo, Big Brother Brasil. Eu não assisto, mas já assisti lá atrás. É possível com Big Brother Brasil você dar um exemplo de educação financeira na sala de aula e eles vão estar antenados. Como? Perfeito. Você pega vários ganhadores milionários que perderam tudo. E aí você pega o atual ganhador, quanto foi? 3 mil, né? 3 milhões. 3 milhões. Eu estava pesquisando justamente para fazer o cálculo. Foi quanto é que ele vai render? 3 milhões, se você colocar a um juros que é aceitável, 10% no ano, você vai gerar 300 mil mês. Ano. Que dividido por 12 dá 25 mil mês. Agora, essa é uma escolha. Eu estou possibilitando para esse aluno entender essa escolha. Só que existe outra escolha. Ele sair comprando, como a maioria fala. Carro, casa e tal. É errado? Não, mas ele tem que entender que se ele comprar uma casa, carro alto, vai ter imposto, vai ter seguro, ele vai ter que manter, porque uma vez que você eleva o padrão de vida, você aumenta o custo de vida. Perfeito. Até que momento ele consegue manter esse custo de vida? E aí depois perde tudo. Foi isso que aconteceu aos outros. Então, quando a gente faz uma reflexão, as professoras às vezes têm medo de falar de educação financeira em sala de aula, olha como foi simples, a realidade, trazendo reflexões de escolha, de investimento, e onde a gente traz todo o plano de aula e a reflexão. E a gente dá mais, a gente eleva, na verdade, o exemplo aí. Aí o que ele vai fazer, provavelmente? A casa que ele comprou à vista, ele vai refinanciar para o banco, vai se endividar. Ele vai aprender sobre juros, e ele vai aprender que 10% ao ano é o aceitável, e que 10% ao dia não existe, e que se ele for jogar no tigrinho, ele pode até ficar rico, mas ele fica pobre no outro dia, porque ele vai entrar no ciclo da ganância. Perfeito. Então, olha só a reflexão dentro de uma sala de aula para crianças e adolescentes que vão virar adultos conscientes. Eu queria contribuir nessa questão que ela falou das escolas, até porque o tema é esse, e é importante a gente falar dessa base e tudo mais, depois até me ajuda a complementar. Eu queria falar de cultura, porque, olha só, o Brasil ele não tem uma cultura de educação financeira. Os Estados Unidos tem. Outros países têm. Olha a realidade deles e olha a nossa. Então, tudo vai uma questão de cultura. Aí eu quero falar, por exemplo, dos Estados Unidos, do sonho americano. Todo mundo aqui já ouviu falar do sonho americano. Só que o sonho americano foi introduzido na cultura dos Estados Unidos. Quando? 1999. Desde a mentalidade. 1929 teve a Grande Depressão, né? Nós tivemos a crise lá no mundo todo, advinda lá dos Estados Unidos. E fome, uma coisa que os Estados Unidos não estava acostumado a presenciar na população. Fome. Um país próspero, vendo miséria. Aí eles introduziram na cultura lá americana o sonho americano, que todo americano consegue pelo fruto do seu trabalho, sua casa e tudo mais. Olha, por que eu falei tudo isso? Olha o poder que a cultura bem introduzida, ela enraiza na sociedade e os efeitos futuros são bons. Olha a realidade hoje dos Estados Unidos. Todo mundo pode falar, mas lá tem muito morador de rua. Porque isso sempre vai existir. Infelizmente, a pobreza... Mas a estrutura que se tem... É bem estruturado. Não tem nem como comparar o poder de compra, a questão de inflação, o nível de emprego. Vamos lá, aqui no Brasil hoje, o pobre não consegue ter um carro. O pobre americano consegue comprar o carrinho dele ali. O cara que ganha 5 mil reais hoje aqui no Brasil, ele não vive bem se ele quiser viver confortavelmente com a família dele. Ganhando 5 mil nos Estados Unidos, consegue.
Tranquilo. Nossa, eu estudo isso, eu acompanho, eu sigo algumas pessoas que moram lá, que levaram essa realidade, advogados que hoje abriram uma empresa lá de jardinagem nos Estados Unidos, estão vivendo muito melhor do que viviam aqui. É uma questão assim, no Brasil hoje um carro que custa aqui R$ 300.000 é um carro que lá nos Estados Unidos custa 5 vezes menos muitas das vezes. Então é tudo uma questão de cultura. Por isso que eu dei o exemplo da Grande Depressão, da crise de 29, do sonho americano. E aqui no Brasil a gente não tem uma cultura de educação financeira nas escolas. E o que acontece? Eu já vou passar a bola para vocês, que eu fico até empolgado aqui. O Mangabeira Unger, que é um brasileiro professor de Harvard, ele foi até um dos mentores do Ciro Gomes nas 2 campanhas que ele veio para presidente da República. Ele falava muito disso. Ninguém dá ouvido para isso, cara. Tem muito político aí demagogo falando um monte de besteira, tá todo mundo lá, mito, Lula livre, não sei o quê, não sei o quê. Aí tem lá muitas vezes um cara bem capacitado, com uma equipe boa falando de educação de base. O Mangabeira Unger cansou de falar que o Brasil tem uma vitalidade. Palavras dele, uma vitalidade invejável que tu não vê no mundo todo. Uma vitalidade, povo trabalhador e tudo mais. Porém, passa por um processo de também capacitação. Sim, com Aí, certeza. aí a falta de capacitação de quem, muitas das vezes? Do próprio professor que está ali ensinando. Do que adianta a gente colocar na matriz curricular educação financeira e tu não tiver professores, profissionais capacitados para poder instruir? Não vai, a conta não vai fechar, o cara vai ficar lendo lá, E olha só, pô. essa é a transição que a gente está passando, Sim. né? Tanto os pais e mães, né, como todos os adultos que já vivem a realidade, sabem que esses números são impactantes. Os professores e gestores que estão vivendo a realidade de ter que colocar nas suas escolas, né, implantar algo novo para a maioria. E assusta, porque se eu nunca vi, né, se eu sei a minha matéria e nunca vi educação financeira, como eu vou falar sobre isso? E foi exatamente isso que a nossa CEO, que é a Aline Sopper, que hoje atingiu já milhares de pessoas adultas e transformou o eThink Kids numa linguagem simples e acessível com a mesma metodologia para as crianças e adolescentes, ela teve essa ideia. Eu vou pegar um de cada estado, né, que estudou comigo, que foi a pós que eu fiz com ela, e eu quero que vocês estejam acompanhando essas escolas, porque o olhar do educador financeiro, a pessoa técnica, junto com esse professor que tem o entendimento da realidade da escola, que tem a didática, tem a dinâmica, tem um conhecimento pedagógico maravilhoso, unido com o educador financeiro, vai conseguir implantar melhor essa cultura dentro da escola. E aí a gente está próximo, não é algo que está distante, onde eu só deixo ali o livro, material pedagógico, o livro, e se vira. Não vai mudar, não vai transformar. Então, ela pensou nisso, assim como pensou nos pais, porque os pais não tiveram. Então, nós estamos também com uma plataforma onde acesso o curso dos primeiros investimentos para os filhos, como falar de dinheiro com os filhos, como se organizar financeiramente, como sair das dívidas. Então, tem dentro da plataforma para os pais esse acesso. Tudo uma adaptação. Não, né? é Sim, verdade. então, ou seja, eu não posso impactar só a criança, porque a nossa geração não foi preparada. Então, preciso chegar nos pais, nos Não tá na professores e nos cultura, não é gestores. cultural. Mas, Exatamente. infelizmente, essa questão cultural, ela tá muito sobre nossos gestores. E isso eu posso afirmar para vocês. Hoje, Sim. um dos nossos gestores, ele não vai chegar para ti, Gilson, olha, é o seguinte, eu quero que tu aprenda sobre educação financeira e eu quero que tu seja mais crítico. Infelizmente, isso não vai acontecer na nossa sociedade ainda, a não ser que as próprias pessoas enxerguem isso. De que maneira? Exemplo, tu acha que o Júlio de 14 anos lá atrás lia uma porrada de livro, mas ninguém via, mas eu estava fazendo a minha parte. Eu estava lendo meus livros, eu estava buscando sobre conhecimento, eu estava visando, olha, eu vou ser milionário lá na frente, eu vou correr atrás porque eu vou buscar. O ruim é isso, o eu buscar, muita gente tem esse Sozinho. e não quer. E, Júlio, sabe Pastor, é quando... uma exceção à regra, é bom falar isso bom, também. é uma exceção à Mas regra. justamente por isso. É aquela questão da Da cultura. cultura que não tem. Que não tem. Exato. E muito dos nossos gestores não E, têm. Júlio, sabe quando vai impactar? Tanto nos gestores de escolas públicas quanto privadas. Escolas privadas, vamos lá. Se eu tenho um nível de endividamento muito alto, pessoas inadimplentes, eu vou ficar perdendo aluno o tempo todo. Eu vou perder alunos, eu não vou conseguir reter, né? Eu não vou trazer, porque hoje qualquer concorrente que colocar algo diferente, o que tem mais poder aquisitivo vai botar no outro, e o que não consegue pagar vai acabar saindo para uma escola que é um valor menor.
Então, ali ele não retém, por quê? Se os pais não têm educação financeira, vai chegar uma hora que ele pode se tornar inadimplente na escola também. E aí ele precisa sair, e os gestores percebem que esses números vão impactar, sim, na escolha da escola. Porque a gente não olha somente, porque tem isso, porque tem gente que não consegue. Como assistente social da saúde, muitas pessoas chegaram até mim para fazer, continuar o programa de diabetes e hipertensão, porque não conseguiram mais pagar o plano de saúde na época da pandemia, que perderam o emprego, então era vinculado ao trabalho, e muitos estavam tirando os filhos das escolas particulares. Porque eles começam, a desorganização financeira e a falta de proteção financeira fez com que eles não tivessem mais condições de poder aquisitivo. Então, quando isso acontece, sai da escola privada. E isso afeta a escola privada, né, o gestor privado. Agora, como isso afeta na economia da escola pública? Através dos indicadores. Porque se você não tem indicadores que trazem o dinheiro, né, para investir mais na escola, porque aquelas crianças estão se capacitando, estão melhorando os indicadores, estão tendo outras habilidades, e isso desenvolve a capacidade, a habilidade não só financeira. A educação financeira desenvolve outra habilidade que vai rebater diretamente naqueles indicadores da escola pública, que faz vir dinheiro público. Então, independente do que for, de forma geral. A educação financeira na escola pública e privada, mesmo que tenha interesses por trás, tem interesses financeiros também. E isso, de alguma forma, nos ajuda a atender o nosso propósito maior, que é impactar todos. Impulsiona a sociedade como um todo. E isso na economia. Mesmo, assim. Veja, se você diminui o número de pessoas endividadas, você tem um fluxo de dinheiro maior, sim, que vai comprar mais. Porque se eu estou sem crédito, estou negativada, como eu compro? O governo arrecada mais. Sim. O comércio vende. Exatamente. O dinheiro só troca de mão e vai rodando. Só troca é o fluxo do dinheiro, da prosperidade que a gente fala. O fluxo começa a partir do momento que eu tenho esse dinheiro. Se eu estou endividado, se os juros numa crise como foi agora está altíssimo, o que eu pagaria uma coisa, estou pagando 3 pela mesma coisa. Ou seja, eu estou aqui retida numa conta e cadê o fluxo? Cadê a minha compra para outras coisas? Eu não posso comprar de ti, não posso comprar de ti, porque agora é que eu estou travada por falta da organização financeira. Impacta todos. Então, impacta na economia, impacta na educação, impacta na prosperidade, no empreendedorismo, né? Muitas pessoas vivem do seu empreender, que é vendendo serviços e produtos. Então, não tem fluxo aqui. Entendi. Todos precisam. Não, sempre é aquilo que eu e o Gilson, a gente sempre se pega muito questionando. Porque eu e o Gilson, a gente literalmente também, mais uma vez, a gente sempre foi às 3 porradas. Eu não aprendi muito sobre administração financeira. Eu fui aprender quando a gente quebrou, entre aspas. E não é a questão de quebrar, porque a gente nunca quebrou. Vou falar, a gente só ficou sem dinheiro. A gente quebrou um pedaço só. A gente só ficou sem dinheiro para outras oportunidades. Mas todos os nossos outros negócios funcionavam. Tá por quê? Porque a gente teve a ciência. Olha, esse dinheiro é para esse local, esse outro dinheiro é para esse local e esse outro dinheiro. E vocês acertaram de forma intuitiva, vocês diversificaram. Perfeito. Intuitivo. Vocês diversificaram. A gente tá lá. Mas a gente não vende isso, não vende aquilo, não sei o quê. Mas e o pessoa física, Júlia e Gilson? Aí ele aí ele já lascado mesmo. Mas as nossas empresas estão muito sólidas. Exato. Graças a Deus. Diversificação. Até complementando, o Geraldo Rufino, acho que muita gente conhece. Ele é o CEO da JR Diesel. Ele falou assim numa entrevista no podcast que ele já... Olha, eu nunca quebrei. Eu só fiquei sem dinheiro. Eu nunca quebrei, sabe por quê? Porque eu nunca quebrei os meus valores, eu nunca quebrei a minha credibilidade, os meus princípios. E aqui que eu falo com uma segurança, com orgulho, que vocês não estão entendendo. Pergunta para algum fornecedor nosso se ele ficou sem receber. Pergunta para o banco se ele ficou sem receber. Pergunta para os nossos funcionários. Hoje é dia 30. Eu já estou com o dinheiro da folha lá. A gente já está com caixa para pagar a folha. Ninguém tem nada a ver com os nossos problemas, porque a gente é muito responsável. O máximo que eu posso fazer é negociar, ligar para o Alex, segura aí por 10 dias aí que eu vou pagar
o marketing aí, tudo mais, ligar pro gerente, olha, bora renegociar aqui, mas a gente não perde a nossa credibilidade. É Então a gente verdade. só fica sem dinheiro, mas a gente não. Então esse trincar, acho que nem trincou. Então vamos lá. Essas habilidades financeiras vocês foram adquiridas Agora isso aí na vida, né? Porque, na querendo ou vida, não, na a gente vida, vai na aprendendo vida. e pode ler teoria assim como na universidade. A gente aprende muita coisa na teoria, na prática é outra coisa, Que né? mais tem doutor desempregado aí, Na rapaz, o cara prática não é outra consegue. coisa, exatamente É. isso. Então, assim como em qualquer outra profissão, qualquer outro conhecimento, a educação financeira, ela vai te dar ali uma base, uma teoria e pode ser aplicado na prática, na vida real mesmo, do dia a dia, porque o dinheiro está presente em todo e qualquer momento na nossa vida. Então, na prática, cada um vai aprendendo mais. Porque assim como nós aprendemos na profissão, vai saindo, já vai pegando, né? Os tombos, quem vai empreendendo, vai aprendendo na vida mesmo, na educação financeira, como os outros conhecimentos eu vou colocando no dia a dia. E aí, se eu já tenho um conhecimento, um entendimento base, fica mais leve, mais fácil, entre aspas, né? Porque eu já sei qual caminho ir, como escolher, para onde, digamos assim, buscar mais conhecimento, dependendo daquele momento que eu estou. Então, facilita muito aquilo que nós não tivemos. Acho que se nós tivéssemos, como estaríamos? Muito melhor. Pois é, isso daí é verdade. Se a gente tem uma educação financeira, porque querendo ou não, eu peguei do meu pai um pouquinho Sim. de como ele tratava com o dinheiro da minha mãe. E hoje, se hoje eu tenho um domínio nessa administração financeira com eficiência, eu acho que os nossos negócios aí estariam assim deslanchando. Principalmente o porquê? Porque é aquilo, dinheiro faz dinheiro. Dinheiro Sim. faz Ah, eu dinheiro. tenho uma Tem que ideia ter aqui, oportunidade. eu tenho uma ideia aqui, não sei o Vai quê. morrer com essa ideia Vê aí. se tu não vai morrer. procurar um investidor para É. acreditar no teu sonho. Vê se Exato. tu não vai precisar de outra pessoa Precisa de para te dinheiro, ajudar. pô. Você precisa de E dinheiro. muitas Dinheiro vezes faz você dinheiro. não tem um investidor anjo assim, se você não tiver uma boa ideia, ou então está começando do zero, então é você mesmo seu Porque investidor. o cara vai ter que acreditar muito na ideia. Então pra é ele poder você seu investidor. Eu investir. acredito na minha ideia, eu vou aqui, eu invisto nisso, mas também não deixo de preparar o terreno. E vou, né, investindo até um dia, se tiver um investidor anjo que faça isso crescer, maravilha. Mas você é o Olha seu o Shark primeiro Tank da investidor, vida aí, né? né? É. Você é o primeiro investidor seu. Então, o que precisa ter para ser um investidor? Dinheiro. É E se eu óbvio. não sei Dinheiro e gerir, coragem. dinheiro, coragem, conhecimento, né? Sim. Também essa ousadia. A Muita gente é gente- bem ousado. Olha, né? por Ousadia exemplo, precisa. eu gosto também, eu sou fascinado pelo mercado financeiro, principalmente o mercado Eu não financeiro. gosto muito. Não. Eu tenho alguns investimentos relacionados a Uhum. cripto, mas é porque isso daí é coisa de doido mesmo. É como eu tô te falando, o nosso perfil ele é né? muito arrojado, então a gente busca sempre uma rentabilidade rápida, mas a gente conhece os nossos riscos. Olha, se eu perder aqui, eu sei que esse dinheiro que eu estou investindo, eu não vou precisar dele para outra coisa. Então a gente contratou uma pessoa para gerir esses nossos. Por quê? É muito mais fácil eu terceirizar algo que eu não tenho conhecimento, também não quero me aprofundar tanto, Uhum. do que eu pegar e ir lá para o meu computador. A gente sabe que a gente tem um mundo na nossa mão. Ele até verdade. gosta de fazer isso. Eu amo fazer Mas isso. não é Eu amo inteligente, conversar. sabia? Eu costumo falar para meus clientes lá do escritório de contabilidade, o Júlio também fala, que é mais ou menos assim: cuida do seu negócio, deixa a contabilidade com a gente. Porque é isso, pensa bem, olha só, o Júlio tem essa questão da paixão dele pelos investimentos e tudo mais, só que isso não dá dinheiro, isso maximiza, né? Só que hoje em dia, para te ter dinheiro, fazer dinheiro com investimentos, só se tu viver de renda. Ou tu empreender muito Mas tu tem que pesado. ter muito dinheiro para aplicar para poder viver de renda. Enquanto isso, tu tem que ter renda, tu tem que fazer dinheiro. Então, é mais inteligente o Júlio trabalhar e fazer dinheiro ou ele fica lá planilhando investimento e fica só porque ele gosta? Negativo adulto não faz o que gosta, Não, cara. Muitas faz. vezes tem que fazer o que tem que ser feito. Verdade. E assim, para a gente começar do zero, tu vai gerar dinheiro. Qual seria a mentalidade? Eu separo 10% para esse meu futuro, para essa minha proteção. E pode aí separar 5% para tua ousadia, né? Para ter mais. Quase 100%. Mas tu tem que saber o que estão fazendo com o teu dinheiro. Isso é fato, pelo menos um pouco, porque quando você não delega
mulher, marido e nem dinheiro, né? Assim, 100%. Por favor, você tem que ter o entendimento de que todo mundo vai fazer com seu dinheiro o que interessa mais a eles do que a você. E aí, quando você delega 100%, você não entende exatamente o que eles estão fazendo. Estão fazendo alto risco até, mas tu vai perder. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu fui buscar realmente o conhecimento paralelo para que eu pudesse investir, né, em patrimônio. Então, eu busquei, fiz um crivo da forma mais segura possível nas empresas maiores do Brasil estável que me geram dividendos. Comecei com pouco. Aí vem o sentimento imediatista, que eu quero logo, que eu quero para ontem. O instinto, né? Eu quero para ontem. Só que eu já tinha entendido que isso era longo prazo. O que era para o curto prazo, meus objetivos de curto prazo, e o que era meu gerar renda, era aprender a gerar mais. Então, assim, à medida que eu gerava mais, o meu 10% se torna mais. Chegou um momento que era 30% só para investimento, que eu queria construir patrimônio e ter a minha liberdade. Então, eu já cheguei? Não, mas eu tenho consciência que a longo prazo esse objetivo. Só que os outros não estão acontecendo. A gente tem que equilibrar. Eu vou equilibrar curto prazo, médio prazo. Eu não penso só no futuro, né? As pessoas pensam que o educador financeiro só pensa no futuro. Não, eu estou acontecendo agora. Eu estou vivendo uma vida tranquila financeiramente, tenho as minhas coisas, faço o que eu gosto, faço as minhas viagens, né? Adquiro equilíbrio né? conforme vai no orçamento. E tenho ali o meu patrimônio para o meu futuro, que está lá, eu não fico me coçando para tirar, porque eu já consegui, nesse período, curar um pouquinho esse imediatismo que eu tinha muito em 2015. Muito, eu não conseguia ver dinheiro parado. Eu tinha que gastar. Até hoje eu não consigo. E aí eu trabalho disso, a cultura mesmo disso, assim, de falar assim, não, eu preciso identificar que... O pior de tudo é que eu te entendo, tu acredita que eu até converso muito com o Júlio, com a Bruna sobre isso. Eu sei de tudo isso, cara. É porque Só não bota em prática. E às vezes é porque eu não quero. Sabia disso? Não quer. Às vezes é porque eu não quero. Eu sei. É porque eu não quero. Só que depois eu arco com as consequências. Só que é o seguinte, eu não sou nenhum frouxo, que hoje em dia a gente vive numa população, num universo cheio de homem fraco. É aquilo, né? Se eu quisesse mimimi, eu comprava um gato gago. Essa foi boa. Se eu quisesse um mimimi, eu comprava um gato gago. Essa foi podre. Não foi ensaiar. Você ensaiou, né? Tá anotado bem? Tá no meme do O braço rindo. O braço tá caneado aí, velho. Bora voltar pra cá. Senão a gente vai perder. Ele perdeu já, ele não tá sabendo mais. Não, mas eu vou voltar. Vamos lá que eu vou conseguir conduzir aqui. Voltemos a falar de mentalidade de cultura. Isso tudo que ela explicou, de toda essa estrutura, Efink Kids, você é franqueada. Franqueada Efink Kids, né, que está implantando a metodologia nas escolas de Belém, Ananindeua, estou indo para Castanhal e quem sabe, né, outros locais, parar todinho, se Deus quiser. E assim, a ideia realmente é levar esse conhecimento com apoio do técnico, do educador financeiro, que conhece a nossa realidade e colocar isso nas escolas públicas e privadas. Como os gestores precisam abraçar essa causa também, né? E os pais e mães precisam entender, ter consciência de quão é importante, porque a gente sabe que os números são gritantes, já até arrimou, né? Então, assim, isso faz com que esse processo de implantação, né, seja inicial, seja bem um desafio bem grande, mas que é possível. Entendi. E lembrando, eu vou falar, do assunto anterior que a gente estava conversando, normalmente as pessoas, isso entra num contexto completo. Investimento em ações vai te deixar rico da noite pro dia. Não deixa. Ninguém ficou rico com ações. Ninguém. O Warren Buffett. Ele já era rico. Ele empreendeu para conseguir. Exato. Tem um cara que eu gosto, que é o Bruno Perini. Ele era do exército. Ele era militar
E ele conseguiu juntar 880 mil para ter a liberdade dele. Mas por quê? Porque ele tinha um padrão de vida daquele Menor. valor. Uhum. Então ele saiu, só Uhum. que ele só construiu a riqueza Empreendendo. dele empreendendo, lançando os cursos dele. E foi Viver de aí renda, né? isso, o Viver de Renda. Que é um curso top demais. Uhum. Só que é aquilo. Ele não conseguiu ficar rico com ações. Não. Então, se as pessoas Acho que ninguém têm que consegue. ter a ciência de E a eu não longo vou prazo, ficar rico não. com ações. Efeito bola de Porém, neve. Efeito eu bola de consigo neve. ter uma liberdade financeira futura com o que eu investi agora. O que eu gosto de pensar? Que a minha renda ativa, que é o nosso trabalho. Vocês têm renda ativa, vocês não param o dia inteiro a trabalho, né? Sim. E essa é a renda ativa. Vocês estão construindo a renda ativa para a riqueza de vocês. A renda passiva, que é através de ações, fundos imobiliários que geram esse dinheiro trabalhando, ele é uma renda passiva. Ele está trabalhando para ti lá e que compra a tua liberdade, compra a tua viagem, compra até uma parte do teu custo de vida, se teu custo de vida não for tão São os alto. pequenos objetivos, né? Na verdade, ele é para construir um patrimônio, para estar gerando dinheiro. Ou seja, ele não depende da tua força, ele não depende do teu trabalho, não depende do teu tempo. Então, sempre quando eu fui assim, que me dava uma angústia de ver eu ali parada, eu doida para viajar, eu falava assim, sabe o que é? Aqui eu estou trabalhando, estou gerando a minha renda ativa e precisa muito de mim, integralmente. Sábado e domingo, então, quando eu comecei a empreender, sábado e domingo. Mas aqui não precisa. Então, se eu tiver com 50 anos que seja, eu já estou com 38, né? Com 50 anos, essa renda passiva trabalhando para mim, eu posso tranquilamente ou deixar, ou fazer quando eu quiser, ou delegar, ou parar, se meu custo de vida permitir. Então, isso depende muito de cada pessoa, porque nem todo mundo tem esse espírito empreendedor, ou nem todos vão seguir a linha de um enriquecimento. Eles querem aquela vida tranquila. Então, quando a gente fala, assim, a gente fala um pouco mais amplo, mas para o empreendedor, quando a gente fala, o próprio empreendedor se algo acontecer comigo, com a minha força, doenças, tantas coisas impactantes que vão acontecendo, eu tenho um dinheiro aqui trabalhando que não depende de mim agora e eu posso parar. Em algum momento eu posso descansar com a minha família, quero uma semana ficar longe, né, se eu não tenho para quem delegar, porque isso depende muito de cada empreendedor. Alguns têm, outros não têm. Quem está começando não tem tanto. Então, assim, é olhar para eu preciso gerar dinheiro, e aí eu preciso me proteger, eu preciso multiplicar, fazer esse dinheiro trabalhar para renda passiva, tá trabalhando para mim também o dinheiro para trabalhar para mim, e eu preciso cuidar. Porque você vai morrer gerando, se tu não cuidar tudo, tu vai gastar tudo. Sim. E aí aquele enriquecimento não vem, de fato, né? Quem quer enriquecer vê montante. Então, assim, não é para todos, mas a educação financeira é para todos. Sim, a questão da educação financeira, eu brinco comigo mesmo, assim, eu falo assim, eu tô comprando a minha liberdade futura. Todas as vezes que eu tento empreender, eu tento focar em algo que vá me dar uma renda passiva, por exemplo, eu estava conversando com o Gilson sobre usinas solares do nosso amigo Henrique Margarido, Radar Solar, Rapachina, Abrachina, Cantofera agora. E eu sempre foco nessa questão agora, tem 28 anos e o Gilson tem 30, mas a gente já está construindo algo para comprar nossa liberdade futura, que é basicamente o que a gente faz hoje. A gente tenta construir um império para que esse império trabalhe possa por si só, pagar as nossas liberdades. Exato. Que é justamente isso, fazer um investimento aqui que não precisa da gente, como usinas solares, investimento em ações que geram bons dividendos, que geram bons dividendos. Diversificação sempre. A gente faz muito isso, então é aquilo. Eu acho que não é para tratar a administração financeira como um fardo, não é, todo gente. mundo trata a educação financeira. Acho porque a pessoa tem medo, é cansativo, não é? Pensa que tu vai comprar tua liberdade, é isso que tu compra. Fazer uma contribuição com o que ela falou em relação à questão prática da educação financeira, é para todos. E ela de fato é para todos, porque não é só esse podcast aqui é sobre empreendedorismo, papo empreendedor, porém a educação financeira é para todos. Porque o cara que não quer empreender, mas ele quer o conforto, a estabilidade de ficar tranquilo. Eu não conheço ninguém que gosta de ficar devendo os outros. Eu não conheço ninguém que gosta. O cara atura,
Mas o cara não gosta do banco ligando, cobrando, da escola De atrasada, perder de patrimônio, perder de perder patrimônio porque o banco manda bens. execução fiscal. Uhum. Então, vamos supor que o cara é concursado. E hoje em dia tem, viu? Tem auditor da Receita, tem médico. Médico que tem de médico endividado não é brincadeira. E os Justamente concursados pelo muito consignado em cima de consignado. Perfeitamente. Então, Tem uma liberação fácil, né? a educação financeira é para todos no sentido de alavancar, enriquecer, cuidar, proteger, preparar o terreno, enriquecer, viagem, tudo mais. Mas também para manutenção do dia a dia das coisas da vida da gente vida, mesmo, uma qualidade de vida. qualidade de vida, Qualidade ter de o vida. controle ali de tudo muito bem organizado, que eu tô tranquilo, não tem coisa melhor, porque hoje em dia, nesse mundo louco que a gente vive, todo mundo conhece alguém que sofre de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico. Isso tem muito a ver com problemas E financeiros. afeta muito, porque se você Afeta está com problema muito. financeiro, você não consegue dormir, fica ansioso, tem medo do outro dia, não rende no trabalho, não é produtivo, Olha só, briga com a família, afeta os filhos, desconta nos. É assim. eu com o Júlio a gente conversa muito sobre isso. Por exemplo, hoje eu sofro bem menos. Por quê? Porque hoje em dia eu tenho um estômago para lidar com isso. Eu sei dormir devendo, mas não é fácil. Não é, eu sei. Foi melhor do que o Eu sei mimimi. Eu sei dormir devendo, sabe por quê? Tipo assim, agora eu vou abrir o Bradesco lá, 47 mil negativo. E de vez em quando eu olho aquilo ali. Mas eu já vi lá quase meio milhão Tá também. pouco, é. Eu sou o cara que eu fiz esse negócio meio milhão, eu volto pra lá, eu vou pra cima e tudo mais. Só que não é fácil. Eu mandei um meme pro Júlio ontem. Como é que tu fez meio milhão? A gente conversando ontem com o Júlio, né? Falei, Júlio, é o seguinte, eu tô passando pelo processo, mas não é agradável, não é legal, eu tô puto. Mandei um meme pra ele. O cara numa tempestade, eu passando pelo processo. Ou seja, estou consciente, estou passando, consigo dormir bem, que é uma beleza, durmo que é um anjo. Não tenho problema nenhum mas eu tô mordido, porque ei, tu ficar liso não é legal, não. Legal. É desconfortável. Tu vivendo o desconforto de que tu tá sem dinheiro ali, não é confortável. Porém, tu não vai me ver chorar Não vai ter, vivendo, não tem sei tempo que- de parar não para chorar. Não tem tempo, porque, repito, tem que pagar a folha, tem que pagar os compromissos e tudo mais, e ninguém tem pena de ti, tu vai ter que dar teu Tem que jeito. pagar parcela de caminhão de 40 mil reais. E diante desse desconforto que tu sente, porque querendo ou não tem um desconforto Tem, também, claro né? que tem. Se falar que não tem, O mentira. que tu enxerga com esse conhecimento? Porque às vezes, assim, a pessoa que está dentro, que tem esse poder mais de resiliência igual você tem, você já está acostumado, né, de alguma forma, mas sente o desconforto. Tem pessoas que estão entrando agora, sentem um desconforto muito maior e não conseguem Não ter consegue. essa inteligência emocional, não consegue manter uma qualidade de vida boa. Então, dentro de tudo isso, assim, é pensar como é que a gente consegue levar isso para esse conhecimento para as pessoas, para as futuras gerações, porque a nossa geração, né, a gente está aprendendo na marra. Eu tomei como aprendizado, eu vou te falar como, respondendo essa pergunta aí, eu aprendi. Eu chamei a minha esposa, falei, amor, é o seguinte, tu tava certo ou tava errado, mas agora não tem jeito. Agora é bola pra frente. Conversei muito com o Júlio, olha, meu amigo, no que tu quiser agora se meter com dívida de alavancagem, eu tô fora. Vai sozinho que eu não quero. Quer dizer, É cruel. destravou aqui alguma coisa. Eu falei, epa, peraí que não precisa ser assim. Não é porque tu é arrojado que tu vai dar uma de doidão aí. Tu tem filho, porra. Tu tem mulher, tu tem filho, tem empresa, tem casa. Vai impactar Para outras com a tua pessoas, loucura, né? vai impactar na vida. Então, te controla, agora dá teu jeito e resolve o teu problema. Quer dizer, isso tudo que a gente está falando, como eu te falei, eu sou consciente dessas coisas. Muitas das vezes eu fiz consciente, mesmo sabendo que não era Os financeiramente ideal, o rito legal ali, eu fiz mesmo. Agora não faria de novo. Eu Me faria. pergunta se eu me arrependo. Eu não me arrependo, sabe? Eu costumo falar, o Júlio sabe disso, ou a gente aprende, né? Ou porque a gente não perde. A gente nunca. Enfim, ou tu tem que aprender com toda a situação. Ou aprende, como é que é aquela frase que a gente sempre usa? Ou o mundo vai trazer de novo pra te Não, aprender. tipo, tu nunca perde, eu nunca perco. Ah, não, a gente nunca perde, a gente sempre adquire experiência. Cada vez mais Tu sabe quando eu adquiri meu propósito? Assim, que eu entendi que o propósito meu, assim, que eu queria liberdade financeira, ou seja, meu motivador, meu motivo para ação, né, de empreender, de transitar de carreira e conseguir investir mais, porque automaticamente empreender dependeria de mim, né, do meu poder de geração. E foi durante a pandemia.
porque eu fui linha de frente da pandemia e não existe dor maior que você ficar longe dos seus filhos, e eu fiquei. Então, naquele momento que eu fiquei longe dos meus filhos, eu olhei assim, já era investidora, né? Assim, às vezes 5 anos, 2020, 5 anos. E aí eu olhei, se eu já tivesse essa liberdade financeira, eu chutava o balde. Olha só, se eu tivesse a liberdade financeira, Porque eu eu preciso. já tinha chutado Eu o balde fiquei também. lá, olha, eu fiquei lá, convenhamos, eu não queria pegar a mão de todo mundo, eu queria pegar a mão dos meus filhos. Então eu fiquei porque eu precisava do salário. Justo. Então, foi preciso ali eu ser forte. É, Mas, adulta. adulta, tô fazendo, mas eu estava distante dos meus filhos, estava sofrendo. Então eu falei assim, eu vou buscar a minha independência financeira, porque eu não quero não ter liberdade de escolha. Se fosse uma opção, tu tinha rasgado. Tinha rasgado. Tinha rasgado. Então, assim, eu não tenho liberdade de escolha agora. Escolha, eu não tenho, mas eu vou ter. E foi aí que comecei, que eu abri o Instagram do Mulheres Investidoras, que agora é Adelaide Viana Finanças, né? Adelaide Viana Finanças, já divulgando. Foi justamente por isso. Então, assim, às vezes a gente precisa na dor mesmo. Poxa, porque eu quero, porque eu não tenho a minha liberdade financeira também, não me movimentei nesses 5 anos, eu fui com um pouquinho, mas eu comecei, não importava o quanto eu comecei com R$200 investindo. Tudo isso. Tudo isso! Comecei com 100. Agora eu fiz o que eu fazia renda extra, eu fiz muita coisa porque ali eu tive que descer o degrau mesmo, né? Eu Para ganhava depois subir. para depois subir, Tem uma coisa exatamente. também, né? Por exemplo, vocês falaram sobre essa questão de resiliência, de saber tratar com dívidas, que a gente chama sobre... Tem um livro que é O Segredo da Mente Milionária, que ele fala sobre poder do caráter, principalmente de resolver problemas. Uhum. Que ele fala o seguinte, se existe um problema que é de nível 5 e você tem poder de caráter de nível 2, você enxerga aquele problema de nível 5 como um problemão. Mas se você tem um problema de nível... Se você tem um poder de caráter de nível 10 e tem aquele problema de nível 5, ele já não vai se tornar um problema para ti. Vai se tornar só uma adversidade que tu já vai conseguir. Probleminha. Se torna um Quer ver algo também que complementa do Robert Kiyosaki? Ele fala, nunca diga não tenha dinheiro, diga como eu posso fazer para conseguir mais dinheiro. Essa foi a frase que ficou ali adiante, mudou. Isso a gente é bom. Tá vendo? A gente é muito Bom de fazer dinheiro. Tem dia que a gente E bom para gastar também, né? Vamos cuidar do cuidar pilar e multiplicar cara, também. a gente é muito... Tem dias que chega pra gente gente é 5 mil reais no A escritório. gente é vai uma muito brincadeira. atrevido assim, cara. Porque, repito, as pessoas que conhecem o Júlio se assustaram com a evolução que ele teve. Ele só precisou me conhecer, né? Que a evolução Ele vai embora. Tipo assim, mas que diabo aconteceu que esse moleque, um dia desse não tinha nada, agora tá indo lá em Dubai. Rapaz, Tá vendo aí? vocês não têm noção. Dubai, a gente ficou no cartão de crédito, então, acho que até hoje tá pagando. Só porque o que acontece? É pra aquilo que o Pablo Massa fala, é pra desbloquear alguma coisa, bicho. Eu tô indo o meio, né? Eu tô indo agora, dia 13, pros Estados Unidos, pela primeira vez. Tava doido pra falar, pessoal. Tava doido mesmo, eu tava Eu vou chegar logo depois de você. Olha, eu vou para... no dia 20 tu vai estar em Miami, né? Eu vou estar em Nova York. Eu vou estar lá em Carolina, tá, pessoal? Se vocês querem saber. Cara, tu imagina o que é. Cara, lá que, tipo, porra, um dia desse, eu tava rodando de Uber. Do touro. Um dia desse, eu tava liso ali rodando de Uber, triste lá, escutando a minha playlist e tudo mais. Agora já fui pra Dubai, eu já fui pra Itália. Será porque te amo? Aí agora eu tô indo pra... Tem que cortar essa parte do podcast. Agora eu tô indo para os Estados Unidos. Caralho, o capitalismo lá fica destrava muita coisa. Então tem gente que não tem a ideia do porquê que a gente tomou algumas decisões. Falei pro Júlio, às vezes eu aperto assim porque eu quero destravar alguma coisa. Por exemplo, nós temos uma sala comercial quitada do nosso escritório. Tava confortável ali, uma salinha para cada e tudo mais. Só que teve um tempo que eu falei, cara, a gente tá crescendo e o escritório não tá acompanhando. A gente não tem um espaço adequado para reunião, a gente não tem uma sala mais confortável, não tem privacidade, porque aqui, enfim, tu tá conversando, o outro tá escutando ali. Tem que investir para crescer. Foi o que eu fiz? Rapidinho. Olha, a gente não tem dinheiro para comprar à vista. Eu vou alugar. Vamos alugar. Eu fui atrás lá. Eu fiz tudo sem falar para eles.
eu conversei com a corretora, fui ver a sala e tudo mais. Cheguei pra eles, olha, é o seguinte, eu tô convidando vocês, se vocês não quiserem, eu vou sozinho. Eu vou alugar essa porra, a gente vai reformar, a gente vai ter uma sala pra cada um. E eles compraram a ideia. Ainda bem que eles compraram a ideia, porque eu não teria conseguido pagar sozinho. E aí, inclusive, você conhece lá um novo escritório. Muito bom. E inauguramos em dezembro. Foi em janeiro. Janeiro. Foi de fato pro escritório. Janeiro. trabalhar. Quer dizer, nós já tínhamos uma sede própria, mas decidimos por alugar. Tu já tem uma sede própria. Pra quê? Pra expandir, pra desbloquear alguma coisa. Novas coisas vão acontecer Novas dali. coisas. Entendeu? Então eu com o Júlio, a gente tem muito esse negócio de desbloquear. E tem pessoas que não entendem, porque realmente o Júlio, ele estourou rápido em 2 anos por essa... Porque da mesma forma como esse nosso ímpeto, ele nos causou alguns problemas, eles digamos assim, nós colhemos muitos frutos disso. É ou não é? É ou não é? aquilo. Eu acho que sempre os nossos acertos foram muito maiores que os nossos erros. O nosso saldo tá certeza. positivo. É, O nosso tá saldo tá positivo. apesar de ter- Com certeza. Porque tu quer saber como é que resolve um problema? Por exemplo, tá com problema de fluxo de caixa. Eu tô com um problema hoje de 50 mil de fluxo de caixa. O Júlio colocou um equipamento nosso para vender que vale 80. Aí metade. Rapidinho a gente consegue achar. A gente tem. A gente só tá consegue achar. imobilizado. Muitos dos nossos investimentos eles estão imobilizados. Uhum. Porém, tem fluxo de caixa para eles trabalharem, não para Gilson e Júlio É, as nossas Quem mordomias. tá trincado é o Gilson e o Júlio. O resto tá bem. Tá ótimo. A Patrimônio tá bem, a Patrilock tá bem, a Patrilog tá bem, tá, o E podcast tá e bem, tá vocês tudo bem. É só o diversificaram a Júlio. ponto de que vai trazer esse retorno, né? A médio, assim como todo e qualquer investimento, curto, médio e longo prazo. Aí vocês definem um prazo, médio prazo, esse É retorno. curtíssimo. Curtíssimo prazo, né? É. Então, curtíssimo, dentro de um ano retornou tudo, né? Ah. Teve todo... Então, É, assim, olhar, colocar, eu acho que um prazo, ele ajuda muito a vocês falarem se a partir daqui a gente cresce mais, né? E expande mais, ou a gente já começa a tirar aqui uns 10%, se preparar aí para não ter muitas quedas. Mas, assim, eu sei que empreender, ele precisa muito, né? Desse ritmo, dessa ousadia. Por isso que às vezes não é para todo mundo. Não é mesmo? Né? Mas as habilidades empreendedoras não é só para empreender. Não. Por exemplo, você aprende habilidades financeiras e empreendedoras na escola, porque tem o empreendedorismo. As pessoas falam, não, mas eu fui funcionária pública a vida inteira, eu quero que meu filho seja funcionário público. Às vezes até, né, a gente vai crescendo com essa mentalidade. E não tá errado não, se ele quiser. Mas as habilidades financeiras, empreendedoras, ele precisa também, mesmo sendo funcionário público. Às vezes são tantas habilidades que a gente trabalha, comunicação, posicionamento, negociação, né? Finanças também. Então, assim, tudo isso, qualquer pessoa tem que ter essa habilidade. Empreendendo ou Sabe não. qual é a maior habilidade de todas? Hum. É aprender a resolver problemas. Resolver problemas, E- transformar vidas, transformar o Resolver processo. problemas, cara, porque quem resolve problema consegue tudo, É, porque vende. isso independente de empreender, seja, digamos assim, empreendedorismo Qualquer na veia ou praticar o empreendedorismo como servidor público. De que forma? Resolvendo Tem o muito que problema. resolver problema. Sabe qual é o problema da mentalidade da maioria das pessoas? Eu tô aqui ganhando meu Tá salário, ótimo. esse Uhum. negócio não é meu, vou quebrar essa cadeira aqui, não é minha. Eu vou ali, não tô nem ali, vou imprimir folha, não vou imprimir frente, vou rasgar tudo aqui, o toner não é meu, a folha não é minha. Essa que é a mentalidade, né? Se tu praticar o empreendedorismo internamente, num Exatamente, ambiente que as seja de habilidades. servidor público, as habilidades do Nossa, empreendedorismo vai deslancha no teu deslanchar. dia. A Muitas economia vezes as pessoas, mesmo. elas como pensam um isso. todo. Outra coisa, Isso nós quem somos resolve o muitos problema, servidor público, se eu sou um CLT, eu posso É. crescer dentro da minha empresa. quem sem resolve problema, gosto ali quem da resolve empresa. problema, as portas vão se abrir Vai se abrir. naturalmente, cara. Isso é verdade. Olha, eu vou me dar como exemplo. Como eu cheguei lá pro Gilson? Como foi que eu cheguei pra ti? Pra falar assim? De verde, tipo, Não, eu falei assim, Gilson, é o seguinte. Eu fiz de mim um empreendedor dentro da Exato. empresa do Dentro da Gilson. tipo, eu vou trabalhar, Eu não vou falo receber assim, salário, estagiário não remunerado. Só Cresceu. me ensina, só Uhum. me ensina. Aí eu galguei a minha escada. Fiz meu nome, tu fez, Aprendendo. Aí tá aí, pai. Resolveu problemas, É isso. Apareceu, subiu o nível. tinha Resolveu o pra resolver. problema. Quanto maior o problema resolvido, maior o nível que tu vai subindo. Isso Vai é escalando. basicamente Aí outra isso. coisa, fala uma coisa aqui que pode até incomodar as pessoas, mas não tô nem aí mesmo. O que tem de
O cara, às vezes, muitas das vezes, até uma crítica que eu faço, o cara fez o doutorado, o cara saiu da graduação, não foi trabalhar, fez a especialização. Não foi trabalhar, foi pro mestrado. Depois foi pro doutorado, fez o PhD. Aí o cara tem lá no LinkedIn, não sei o que, doutor, não sei das quantas, professor, não sei das quantas. O cara nunca deu um dia de serviço na vida. Não sabe o que é a prática, só tem a teoria. Aí o que acontece? Professor de universidade, concursado, tá ali, vai dar aula dele, vai ensinar outros só na teoria, porque nunca fez porra nenhuma na vida. E acha que tá tudo bem. Aí a cultura, o que vai passar? Só a teoria para outras pessoas que provavelmente vão ter a mesma mentalidade. No meio de 40 vai ter 2 que vai ser a exceção. E normalmente é aquele aluno do fundão que vai, que Ei, vai se destacar. Ei, eu era um dos piores alunos. Eu nunca fui destaque em nenhuma série, em nenhum lugar. Desde o ensino fundamental, 1, 2, médio, convênio, faculdade, eu nunca fui destaque de nada, não. Assim, aquele tido como inteligente. Pelo contrário, ninguém queria fazer trabalho comigo. Ninguém queria fazer trabalho tudo comigo. é lindo, né? Na Muito teoria, maravilhoso. tudo é maravilhoso. Mas assim, na prática, realmente, Sim. se vier para a prática, conseguir colocar essas soluções mesmo e transformar algo, mudar, melhorar, aí que é o desafio. Como se eu não só estou aqui na teoria, se eu não estou ali fazendo? Então, o fazer, ele é necessário começar, né? E quem vai empreender, quem empreende sabe exatamente, né, o que eu estou falando. E quando tá assim na parte universidade, professores, às vezes fica muito ali naquele universo. Conto de fadas. Na teoria. E isso leva assim. Muito fácil. É só tu vender um produto e Agora, ganhar o lucro em cima. Pra não... Na área da saúde, você vai, é lindo, a lei é maravilhosa. Sim, Mas vai na surge prática. Vai na outra. prática. Agora, para não ser A cancelado. justiça é a mesma coisa. Então, assim, tudo é necessário essa ousadia. É preciso ter essas habilidades empreendedoras financeiras, independente de onde eu estou. Porque eu mudo a área pública, se eu tiver essas habilidades assim, aí vai todos, né? Porque uma andorinha Sim. não faz verão. Mesmo que diga que vai, né, ajudar, mas não vai cansa. fazer. Cansa, vai cair. Olha, mas para não ser cancelado, eu vou falar o seguinte: não é que não seja importante, não entendam mal, não é isso. Imagina, tu se formou, agora vai pro mercado. Pegou uma prática ali, agora sim vou para minha especialização. Depois eu vou pegar o que eu aprendi na minha especialização, volto pro mercado. Agora pratiquei aqui no mercado, quero um pouco mais de conhecimento, mestrado. Depois volto pro mercado, vou praticar tudo que eu aprendi e assim vai. O que eu falei foi no sentido de a pessoa levar direto e não praticar, porque teoria e prática tem que estar, ó. Às vezes até segue reto para não perder o embalo, mas quando vai não consegue encontrar nada ali porque não se acha na prática. Só se for já pro lado do concurso. Às vezes eu vejo umas discussões meio bobas, sabe? Por exemplo, vamos lá, STF, de vez em quando tem indicação aí para um cara do STF lá, não sei o que, Alexandre de Moraes. Aí o cara, currículo, né? Desembargador, não sei das quantas, concursado e tudo mais. Aí teve uma crítica muito grande na época do Toffoli e agora mais recentemente, que foi o advogado do Lula, alegando que eles não eram qualificados porque não eram doutores, que não eram não sei o que mais. Bicho, o cara tem 20, 30 anos de advocacia, muitas das vezes o cara tem mais bagagem do que quem passou o dia a vida toda só estudando e não foi para praticar. O cara que tem 20 anos de advocacia na prática, no mundo de verdade, meu amigo, PhD, dá de 10, não tá aí. Então o Toffoli, não tem mestrado. Não tem direito de ser juiz do STF? Claro que tem. O outro lá. E aqui eu nem falo na questão de política, não tô nem na política. Eu só tô dando exemplo de que a prática, ela leva à perfeição. Agora, claro. Imagina o cara passar 20 anos só na prática também, não dá. As leis mudam, tem que se munir de conhecimento. É aquela coisa, um complementando o outro. Eu acho que a gente tem que voltar. Tu que é o cara das perguntas, traz o assunto para a questão das escolas. A gente está falando de tudo isso justamente. Tem a ver, sim. Já entra na questão do empreendedorismo, tudo isso que a gente está falando. Sim. Tudo isso que a gente está falando. Principalmente no ponto de, hoje, com empreendedorismo dentro das escolas, a gente consegue entender em que a teoria e a prática, elas se unem. As habilidades do empreendedorismo, habilidades financeiras, a inteligência emocional para lidar com essas adversidades normal da vida. Inteligência emocional. Dinheiro, ele é mais emoção.
do que necessariamente razão. Então, Isso assim, é a gente tem verdade. inteligência emocional diante disso e investimentos, não somente em produtos financeiros, a diversificação de forma geral. Qual é a melhor escolha financeira, a escolha financeira mais inteligente no momento? Como eu diversifico? Quais são os ativos que eu posso diversificar? Né? Então, aprender tudo isso na base e levar esse conhecimento adaptando à realidade de cada criança e adolescente, seja no colégio público ou privado, isso vai depender muito também dos professores com o educador que vai estar junto, o educador financeiro, para que isso realmente comece do zero, né? Porque a gente está começando desse momento, transicionando aí, fazendo uma transição mesmo do que a gente viveu para o que a gente quer ali colher Uma frutos. nova realidade, né, Uma cara? nova geração. Então, é colher É frutos pro futuro, né? mas que vai impactar hoje de alguma forma, né? Que a Vai. gente vai trazer para casa uma reflexão, dependendo de como isso vai ser abordado também, né? A gente espera que seja da melhor forma e que amplie essa visão de uma forma maior mesmo. Não fique ali muito restrita a só a matemática financeira realmente, que consiga trazer todos esses elementos aí que nós falamos hoje. Aí vai nos leva para aquela questão que eu falei da cultura, né? Daquilo que o Mangabeira Unger falava, que da vitalidade do brasileiro, que está faltando justamente a capacitação, porque o brasileiro tem essa vitalidade, mas não tem a capacitação. Se eu não tenho a capacitação, eu não consigo capacitar as gerações futuras. Eu não consigo inserir na sociedade uma missão mentalidade que vire cultura, que é para o Uhum. futuro. Realmente não tem Exato. jeito. Para o presente é um trabalho de formiguinha, na verdade, né? Exato. Sempre vai ter, né? A gente vê isso, por exemplo. Hoje, infelizmente, e Adelaide, às vezes, mais uma vez a gente bate na tecla dos nossos gestores. Infelizmente, hoje, Quando tu fala isso, tu tá falando de de gestores, eu prefeito, tô falando governador, na tudo. questão disso mesmo. Entendi. Prefeito, governador, até vereadores na questão da cobrança, e às vezes até mesmo Legislação mesmo, secretários, sim. até os próprios secretários, principalmente Que aqui no âmbito faz da parte do saúde. executivo, sim, Isso. sim. Então, hoje, se eu, por exemplo, chamo o Gilson é secretário de saúde, ou o secretário, desculpa, secretário da educação, e eu boto assim, olha, Gilson, pô, a gente precisa implementar isso hoje no nosso município. Como é que a gente pode implementar da melhor forma? Por quê? Hoje, se o Gilson tem aquela gana de fazer, de falar assim, bora implementar, hoje a gente vai implementar, a gente vai. Mas chega um outro gestor, fala assim, não, não quero mais isso, só tá tendo gastos pra gente tá tendo uma dor de cabeça muito grande para a implementação desse novo portfólio relacionado à educação. Não tá legal pra gente. É aí Isso que é está a muito mentalidade do difícil. gestor, porque não é gasto, conhecimento é investimento, né? Isso Então, assim, mesmo. se eu estou investindo em conhecimento educacional, que vai mudar a mentalidade financeira, que vai dar ferramentas, instrumentos importantes para uma vida financeira saudável, equilibrada, que diminui esses números impactantes que hoje a gente vê, pronto, é um investimento de longo prazo, sim. E aí, esse longo prazo é um longo prazo, mas nem é tanto, porque os indicadores começam a mudar, porque ali é vida, né? Se movimentando, é transformação. Dia São após dia, né? dia após dia, são crianças mudando completamente, levando isso para dentro de casa, os pais participando, querendo ou não, isso vai impactando todos. Porque normalmente é isso. Pensa comigo, hoje, muito dos, vamos dizer, desses matemáticos não bora botar assim, mas muito desses professores de educação financeira, Matemática financeira. sempre tem um pouquinho de cada tentando explicar para eles como funciona a empatia, mas isso daí é de uma forma muito rasa, muito rasa. Ele pega um professor de português para tentar implementar isso, de uma forma rasa, pega um professor de matemática para implementar. Sem critério, é feito tudo sem critério. Sem critério, não tem algo específico. É só para colocar na grade porque virou obrigatório. Isso. Não tem realmente esse entendimento. Poxa, é aqui, todo mundo precisa abraçar essa causa. Não Porque muda a é realidade de interdisciplinar, viu? ninguém, cara. É Assim. interdisciplinar. Tu consegue no português, na geografia. Como? Se eu falar de sonhos e metas, eu posso botar aqui geografia, pegar, né, adoro. vários locais. Olha, eu vou para os Estados Unidos, onde fica? Quanto eu preciso? Onde eu invisto por um período? Como é que eu faço para juntar esse dinheiro? Como eu diminuo o gasto? Como eu consigo ganhar em dólar? Diminuo, eu aumento, eu invisto aonde? Como? No Brasil e também no exterior. Porque eu preciso diminuir imposto se eu fizer aqui pelo investimento. Então, trazer esse conhecimento, por mais que aí na realidade de cada um, né, claro, mas já começar a fazer com que as crianças sonhem. Eles não podem impedir de sonhar. Ah, porque a pessoa é pobre e eu não posso entender que eu posso viajar um dia? Você está limitando. Não, eu preciso aqui entender que existe um mundo para me explorar. Eu posso, eu consigo. Então, aí trazer essas ferramentas, instrumentos, a gente tem que dar.
Agora, Pelo menos. isso tem que ser tratado não como. Vou te dar um exemplo. Hoje em dia é muito comum o prefeito saiu da gestão, aí ele tava fazendo uma obra. O novo cara que vai assumir, ele não termina a obra porque é obra do outro prefeito. Não é obra da população do município, é obra do meu, Mas do agora, meu agora é opositor. lei, né? Tem Pois que é. dar. É isso que eu entro na pergunta da seguinte forma. Hoje, vamos imaginar como é que você, com sua estrutura, conseguiria atender o município, de que forma que daria para fazer essa parceria com os municípios para mudar a realidade das nossas crianças? Então, cada município, cada gestor vai ter que querer, né, implantar primeiro no seu município. E aí vai começar um processo de negociação, porque além do material didático, eu, quanto educadora financeira e educadores financeiros, estaremos como treinando essas equipes, essas escolas, acompanhando, participando, né, pontualmente para que comece a conseguir essa cultura dentro da escola também. Então, é o nosso olhar, o nosso treinamento, o nosso acompanhamento próximo aos professores. E aí, esse treinamento vai ser escolhido um professor para abraçar isso, para poder dar essa aula com todo o material pedagógico, com todo o plano de aula que nós já temos pronto. As atividades, como por exemplo a Feira do Empreendedorismo e o Donation Day, que é o dia da doação, tudo já é formulado para implantar. Então, cada escola Já tem que tem. implantar. Como? Com todo o projeto que já é pronto. O plano de aula já é pronto, os livros já estão prontos. Isso é adaptar a realidade de Adaptar a cada realidade município, e, né? e estar próximo, né? Daquele professor que vai ser Acompanhamento, escolhido. né? O professor de Treinamento, português vem aqui, capacitação. educação financeira é isso. Vamos implantar assim, vamos colocar em prática esse conhecimento e aí ele vai aprender, ele vai ter acesso ao certificado de extensão, inclusive vai ter o curso da pós, então vai ter tudo para ele. A gente libera para que esse professor tenha esse entendimento da educação financeira e possa lecionar isso dentro de sala E de aula. Adelaide, outra coisa. E na questão se entra uma objeção financeira nesse ponto? Exemplo, olha, gestor está muito caro. Uhum. Qual seria o posicionamento de vocês? Olha, isso daqui não está caro. Como é que funcionaria isso? Então, Explicando Qual o pra- benefício qual- em relação à elevação dos níveis do IDEB? IDEB? no caso da prefeitura, né, É, do público, tem alguns indicadores, sim, sim. e que aí teríamos que ver quais os indicadores que eles queriam atingir, porque muitas vezes não está atingindo, então está no negativo. Então a gente pode Fazer um buscar, estudo, né? fazer Uma um estudo análise. e tentar ver como é que a gente consegue, através da educação financeira, chegar, né, a uma melhoria disso, a questão o retorno disso na vida das crianças e dos pais, a gente já sabe. Agora, questões financeiras é indicadores que vai impactar diretamente no retorno para essa escola. Porque numa escola pública, se eu estou tendo indicadores melhores, eu consigo ter também aplicação no nosso governo, né, melhor. Ou seja, vai vir dinheiro para investir mais na educação. Entendi. Contrapartida, né? Eu invisto, eu aumento os indicadores e tenho. Agora no particular, foi Isso o que que eu a ia gente te já perguntar. falou. Porque, olha, se eu tenho aqui uma Eu retenção entendi dos perfeitamente, pais, eu não olhava por essa ótica. a Foi muito bom. retenção, por exemplo, hoje eu vou procurar a escola que tem educação financeira para os meus filhos. Eu sei a importância. Então, à medida que a consciência dos pais vão aumentando, isso geral, porque hoje se fala muito em investimento, educação financeira, eu falo, eu quero onde tem educação financeira assim, na escola do meu filho. Então, você não tem, a gente tira, a gente acaba perdendo. Então, é uma forma de reter. Assim como hoje tem Cultura Maker, né? Tem vários projetos que, assim, encantam os pais. Nós queremos isso para os nossos filhos, esse multi-olhar em todos os conhecimentos. Tem uma forma de se segurar ali uma família, porque entende-se que no momento que eu estou dispondo para os meus filhos armas, ferramentas para o futuro dele, que vai ser de sucesso Porra. financeiro, não é mais só uma profissão, não quero só passar no Enem, eu quero que meu filho passe no Enem, né, passe no vestibular, mas que com essa profissão ele saiba fazer dinheiro, ele saiba multiplicar o dinheiro dele, tenha sucesso financeiro. Independente da área que ele Independente da queira área. correr, ele Isso, eu não consiga. quero que meu filho passe pelo mesmo endividamento que eu passei, por isso, então eu quero que ele tenha essas ferramentas. Então, assim, seria um ganho absurdo em todos os âmbitos, social também, econômico, né, Eu acho, de todas as formas. Adelaide, que uma das formas que tu pode adentrar na mentalidade, seja de fazer parcerias com os municípios ou com as escolas,
seria até em forma de palestra também, porque tu também é palestrante, né? Tu acaba trabalhando nessa linha de palestras. Por que que eu falo isso? Porque numa palestra tu consegue apresentar para um público mais amplo. Porque se você for hoje numa reunião com um diretor de uma escola, você vai estar apresentando para ele. Ele vai ter que levar a mensagem. E numa palestra você consegue abranger aí um público bem mais amplo. Aí todo mundo fica, opa, né? Então acho E que exatamente isso que você disse, nós pensamos, né, enquanto franquia, nós temos a franquia Think Company, que está implantando a educação financeira nas empresas para os colaboradores, e eu, como educadora financeira, também faço palestras. Já ofereci para algumas escolas palestras de educação financeira, tanto para os professores como para os pais de alunos, né? Porque é uma questão de consciência financeira, dos primeiros passos. Então, isso faz com que dê assim, poxa, realmente isso é importante para o sucesso financeiro do meu filho. E aí, é realmente as portas se abrirem, né? E aos poucos ir adentrando. Como disse, é um desafio, mas que é um desafio para mim maravilhoso, que eu gosto e que eu falo com muito prazer. você tá aí para E a fazer as parcerias, né? e a questão Acho que tá aí para jogo. E as questões das palestras são muito boas, porque normalmente é aquilo, mais uma vez. O exemplo arrasta. Arrasta. Então, Ela se os contou a história pais- dela, cara. A vida é contar a história. É isso. Os pais elas storytelling. têm que mostrar para os filhos também Exato. o porquê disso. Olha, Assim como você quer fazer uma dieta, se tu comer um bolo de chocolate e falar, olha, come essa alface pro teu filho, ele vai te seguir, não. Sim. Aí eu tô aqui, Come o alface. investe, mas eu tô aqui estourando tudo, não tenho controle, não. Então, assim, realmente o exemplo arrasta e essa é a ideia. É fazer com que todos, assim, junto para essa nova geração entender realmente a gente trazer essa consciência para todos. E é aos pouquinhos mesmo. Sim. Aí imagina, todo mundo vai ser impactado. Você está dando ali uma palestra onde a mãe é servidora pública, o pai é CLT, mas o filho quer empreender. Olha só, tu tem 3 linhas distintas, mas todas elas conseguem ser de alguma forma favorecida pela educação financeira. E a assertividade nas escolhas, né? Porque, assim, mais do que tudo, educação financeira é uma escolha, é comportamento diante do dinheiro e o que eu estou fazendo com isso. Então, é um passo que a gente precisa dar urgentemente no nosso estado, nossa região, começar, né? Pelo menos aqui capital, lugares mais próximos, e quem sabe um dia conseguir levar para mais interiores. Infelizmente, pessoal, acabei de ver aqui que o nosso tempo esgotou. Mas antes, Adelaide, comunique os gestores aí. Dá um Dá um recado. recado para eles. Olha, é o seguinte. Implemente essa parada aí. Pode meter ficha agora, Adelaide. Dá um recado aí. Então, eu já quero convidar os gestores, os professores que estão assistindo também, né? Pais de alunos, só seguir Adelaide Viana Finanças, me chamar no direct, que eu estou realmente tão disposta que estou oferecendo palestra nessas escolas, tanto para os professores quanto para os pais de alunos, para começarmos a gerar essa consciência desse entendimento que é necessário na escola, porque uma vez que todos abraçam, fica mais simples. Então, eu quero implementar a educação financeira de qualidade, com todo esse leque que falamos, e chegar até a escola para conseguirmos assim ver a melhor forma para a sua realidade, para o seu contexto, é primordial para começar a dar o primeiro passo. Então, já convido gestores, professores indicarem, né, a nossa franquia Think Kids, que estamos aqui. Uma paraense, belenense, hoje mora em Ananindeua, que tem uma história para contar, que realmente começou do zero, teve uma ascensão profissional, se endividou, que precisou rever os conceitos financeiros, criar habilidades depois de muito tempo, com 2 crianças pequenas. Então, assim, proporcionar isso para os nossos filhos desde a base pode evitar, né, alguns conflitos financeiros aí na vida futura. Então, é como se a gente tivesse mudando-se uma nova geração, realmente. E abraçar essa causa, assim, para quem faz essa transformação educacional e social, que é as escolas, é um ponto-chave. Olha, gostei muito. Eu queria Top. agradecer aí pela presença. Foi uma honra tê-la aqui no nosso podcast. A honra é E eu já considero assim uma amiga, uma cliente, Uma parceira. uma parceira importante. E muito obrigado. Eu Muito agradeço. obrigado. Eu reitero tudo que o Gilson disse. Muito bom. Todo conhecimento relacionado à administração
é bom, porque sempre edifica a gente de alguma forma. Sim. E o seu conhecimento pode ter certeza que é de outro patamar. Então, muito Espero obrigado, que a Débora. nossa audiência com certeza gostou. Obrigado a todos. Segue a gente aí Muito para mais obrigada. conteúdos e até o próximo podcast. Forte abraço. Um abraço.